Apocalipse capítulo 2, eu quero ler apenas alguns versos, mas você mantém a sua Bíblia, o seu tablet e o seu celular abertos nesse texto, porque nós vamos passear por ele durante alguns minutos. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Verso 28, também lhe darei a estrela da manhã. Amém? Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Tiatira, Aksar, é o nome da cidade moderna na Turquia. Eu tive também o privilégio, já mencionei para vocês, em 2014 fiz uma viagem, junto com a viagem a Israel, nós fizemos uma viagem percorrendo as 7 cidades do Apocalipse, né? Das 7 cartas. E foi muito interessante. Tiatira não é apenas ruínas, ela mantém ainda algumas ruínas, mas hoje é uma cidade aí com seus 100 mil habitantes, Aksar, né? Mas no centro da cidade você tem ali então algumas ruínas que lembram um pouquinho daquilo que foi a antiga cidade de Tiatira. Eu quero lembrar aquela experiência que eu tive com o nosso guia, que perguntado nas ruínas da igreja de Sardes, e lá é só ruínas, tem uma pequena aldeia um pouquinho distante, mas no lugar mesmo apenas as ruínas. E ele então contava para a gente que um pessoal de uma igreja, né, determinada igreja, perguntou para ele uma certa ocasião: mas onde é que está aqui as ruínas da igreja? Onde é que a igreja ficava aqui? E esse homem, que não era cristão, confesso, né, mas que conhecia, ele disse que respondeu assim: a igreja não está nas ruínas. Porque a igreja eram as pessoas. Eram as pessoas. Olha que compreensão. A igreja não é prédio. A igreja somos nós. Não é? Mas o que é que significa Tiatira? O nome Tiatira. Odor de aflição. E por isso eu coloquei o cântico Família de Deus. Ele diz: um cheiro de graça que invade o lugar. Tiatira teria uma das marcas mais profundas assim de admoestação da parte de Jesus, uma certa mistura, ferro com terra, com barro. Por isso, odor de aflição. A igreja não pode viver misturada. Ela tem que representar de fato a essência do Evangelho de Jesus. Aí ela vai ter cheiro de graça, não odor de aflição. Bem, todas as igrejas, ou a maioria das igrejas, sofriam nesta época em que João escreveu, 96 depois de Cristo, elas sofriam com uma profunda perseguição que não era só daquela época, tinha começado muito antes, muito tempo atrás, talvez já com Nero, não é? Mais ou menos no ano 60, salvo engano, imperador romano Nero, que a gente conhece as atrocidades que fez, mas as igrejas experimentavam essas aflições e perseguições, daí as cartas que foram escritas para elas. E algumas verdades que a gente quer aqui aprender com esta carta
de Jesus Cristo à igreja de Tiatira. E a primeira verdade que quero repartir com vocês é que Jesus vê as igrejas para além das aparências, para além daquilo que aparece aos nossos olhos, daquilo que é meramente exterior. Não é? Olha o que diz então o texto, verso 18: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo, ou chama de fogo. Ou seja, Jesus aqui se identifica, e é interessante porque cada carta, ela começa com uma identificação, uma caracterização de Jesus Cristo adequada àquela realidade daquela igreja, aquela carta que está sendo escrita. Normalmente as cartas têm mais ou menos esta característica, uma caracterização de Jesus, em seguida um elogio e depois normalmente vem uma admoestação. E elas todas terminam dizendo: o que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, o verso 19, esse texto, quando diz Jesus tem os olhos como chama de fogo, o Filho de Deus, aqui especificamente caracterizado ou identificado, significa que Jesus tem um olhar penetrante. Penetrante. Ele vê o coração das igrejas. Ele vê o que está mais profundo. Portanto, aquilo que se faz muitas vezes de eventos, propaganda, etc., não é aquilo que os olhos de Jesus estão atentos, mas aquilo que vai no nosso coração, aquilo que vai no profundo da experiência da igreja. Pois bem, o verso 19, Jesus vai dizer assim: conheço as tuas obras. Conheço aquilo que você apresenta como exteriorização daquilo que vai no coração. Ou conheço aquilo que você demonstra exteriormente. É muito interessante porque a palavra conheço aqui é a palavra grega eido, que significa perceber com os olhos. Lembra do olhar ali como chama de fogo? Agora olha o que é que diz no verso 23 sobre esta igreja: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Lembra o que é coração? O centro das emoções, da razão e da volição, da vontade. Esse é o sentido de coração no pensamento semita. O que Jesus está dizendo àquela igreja é que ele tem um olhar que vai além das aparências. Jesus sonda o interior. Isso é importante porque, vamos lembrar, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Mas às vezes a boca tenta iludir. Não é verdade? Pois bem, que Jesus está dizendo é: eu conheço, eu sei, eu conheço você profundamente, Igreja Batista da Graça. Não meramente através do culto público, mas na intimidade, o coração. Eu conheço você. Segunda verdade que esse texto me traz aqui para vocês nesta manhã, traz a todos nós nesta manhã, é que Jesus espera ver as últimas obras melhores do que as primeiras. Lembram que eu disse que todas as cartas começam com um certo elogio? Nem todas, né? Há uma que não tem elogio nenhum, que a gente vai ver por último, a Laodiceia. Laodiceia. Mas deixa para daqui a 3 domingos. Pois bem, ele começa sempre com elogio, e aqui a gente percebe pelo elogio que Jesus
de fato espera de você, de mim, de cada um de nós, que as últimas obras sejam melhores do que as primeiras. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço. O que tem aqui? Obras, em primeiro lugar, que resume tudo, mas amor, ou seja, não é sentimento, fé também não é meramente sentimento, serviço, está bem claro que são práticas de ações, a palavra serviço aqui traduz a expressão diaconia, de onde vem diáconos ou diáconos, servo, serviço e a tua perseverança. Essa é uma palavra-chave para a igreja de Tiatira. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Então Jesus espera, e isso está muito claro nesse texto, é que a nossa vida cristã, o nosso envolvimento com a obra de Deus, o nosso amor pela obra de Deus, possa ser crescente, progressivo. Olha o que diz Provérbios 4, 14, 18. Não entres pela vereda dos ímpios, nem tampouco andes nos caminhos dos maus. E aí vem a adversativa, verso 15. Pois a vereda dos justos é como a luz da aurora. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amanhã eu preciso amar mais do que eu amei hoje. Amanhã eu preciso demonstrar mais fé, mais confiança em Deus do que eu demonstrei hoje. Amanhã eu preciso servir mais a Deus do que servi hoje. Amanhã eu preciso ter perseverança mais do que demonstrei hoje. Quando Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 13 e 14, ele diz: mas os homens maus e impostores irão de mal a pior. Os maus, os impostores, mas não a igreja. Tu, porém, é o que diz o texto. Tu, porém, a adversativa divina novamente aqui chamando a nossa atenção. Esta é a vida normal do cristão. As últimas obras sendo melhores do que as primeiras. Mas como assim, pastor? A gente vai envelhecendo e a gente vai entrando na idade do condor, não é? A gente vai entrando. Outro dia eu estava conversando, não sei com quem aqui, a gente começou a falar de doença, negócio sério. Depois que passa dos 60, acho que a gente começa a conversar muito sobre isso. E aí começa. Ah, porque eu tenho colesterol alto. Eu falei, eu também. Ah, porque eu tenho mancha na vista. Eu falei, eu também. Vamos lá. Ah, porque eu tenho uma dor lombar. Eu falei, eu também. 3. Ah, porque eu tenho diabetes. Eu falei, não, eu não tenho. Esse ainda, estou na pré ainda. E assim foi. E aí a gente foi conversando. Eu falei, meu Senhor, em nome de Jesus, não quero mais falar de doença não, Senhor. Não é? Mas como assim? Com a idade do condor, Jesus espera que eu atue mais? Observem, gente, que a pauta de Jesus aqui é amor, fé, perseverança, serviço. E estas coisas necessariamente, a gente não precisa estar 100%, né, ou pelo menos 80% saudáveis. Jesus espera que nós estejamos melhores e que as nossas últimas obras, estas obras de que ele fala, sejam melhores que as primeiras. Terceiro aspecto desta igreja de Tiatira, e aqui nós chegamos no ponto exato que a gente quer chamar a sua atenção. Jesus não quer ferro
misturado com barro na igreja dele. Jesus não quer ferro misturado com o barro na igreja dele. Vamos lembrar que o Novo Testamento, o cânon foi fechado muito tarde. Aqui nós temos, digamos, alguns evangelhos já escritos, mas não o formato do Novo Testamento como nós temos hoje. Certo? Então, qual era a escritura da igreja naquele tempo, no ano 96 depois de Cristo, quando João escreve o Apocalipse? A escritura era o Antigo Testamento. Se você prestar atenção, o Apocalipse sempre vai mencionar, relatar textos do Antigo Testamento. E aqui é muito interessante porque eu tenho convicção de que João está aqui mencionando o livro de Daniel. Verso 18 ele diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os pés semelhantes... Ok, ainda não? Tá, obrigado. Os pés semelhantes ao bronze polido. Metal. Esta é a ideia do bronze polido aqui. Verso 26, ele vai dizer: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Verso 27, com vara de ferro, olha aí, metal de novo, as regerá, quebrando-as de modo como são quebrados os vasos do oleiro, vasos de barro. Portanto, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai. Agora nós vamos para Daniel. O que acontece em Daniel? Vamos lembrar. O Império Babilônico está dominando. Aqui, no Apocalipse, é o Império Romano. Estão sendo dominados pelo Império Romano. Mas lá atrás era o Império Babilônico. O povo tinha sido levado para o exílio. Tinha sido feita uma devastação terrível em Jerusalém, capital do Reino do Sul, do Reino de Judá. E o rei da Babilônia chamava-se Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho. E então chamou Daniel, que era um daqueles 4 jovens. Lembram? Os 4 jovens que foram lá para a Babilônia levados. Alguém lembra dos nomes deles? Mesaque. Misael, não, aí são os nomes hebraicos. Aí o nome babilônico é Sadraque, Mesaque e Abdenego. O de Daniel mudou para Beltesazar, né? Então é muito interessante porque este Daniel já tinha alcançado, assim como os outros, né, os outros 3, ele tinha já alcançado uma certa reputação. E o rei Nabucodonosor chama Daniel para interpretar um sonho que ele teve. Ele teve o sonho de uma estátua que tinha cabeça de ouro, e aí vai descrevendo, até que chega nos pés. E os pés eram de ferro misturado com barro. Ele diz: o que sonho é esse? O que significa esse sonho? Só Nabucodonosor, o teu reino é como a cabeça de ouro. Vai vindo outros reinos, vão vindo, até que chega um que está dividido, barro e ferro. Por que barro e ferro? Porque ao mesmo tempo que eles serão fortes, serão fracos. E é dessa mistura que vem a fraqueza. E o Nabucodonosor teve um sonho que vinha uma pedra que esmiuçava e acabava com os pés misturados de barro e de ferro. O interessante é que o texto vai dizer no verso 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e
consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. O que está sendo dito aqui por João, ou por Jesus, através de João para a igreja, o Império Romano tem pés de barro misturado com ferro. Ele é forte? É. Mas ele não vai subsistir diante do reino de Cristo. Porque o reino de Cristo, ou o próprio Cristo, tem os pés de metal, de bronze reluzente. Jamais será quebrado. Meus amados irmãos, isso para quem está sofrendo perseguição, que está achando, o Império Romano é poderoso, é forte, etc. Essa foi uma palavra de esperança aqui, da parte de João. E a igreja de Tiatira? Lembra, o Império Romano, é o que João está dizendo, é o que Jesus está dizendo, tem os pés de ferro misturado com barro. Forte, mas fraco. O reino de Deus e o domínio de Cristo, pés semelhantes ao bronze polido. E a igreja? A igreja de Tiatira tinha obras. Amor, que mais? Fé, que mais? Serviço, que mais? Perseverança. E mais, progresso. As últimas obras eram melhores do que as primeiras. A igreja tinha isso. Mas tinha também uma mulher chamada Jezabel. Estou lembrado aqui do pastor Heber Vasconcelos pregando uma ocasião, a meu convite lá para uma consagração de diáconos, acho que foi isso. E ele então pregou sobre Jezabel. E pastor Heber, com aquele estilo sempre escorreito, ele disse: a famigerada Jezabel. Eu vi um bocado de gente procurando dicionário. O que é isso? Famosa. Má fama. Quem foi Jezabel? Mulher de Acabe, rei de Israel, reino do norte, que enfrentou Elias, que mandou matar todos, não conseguiu todos, mas tentou matar todos os profetas do Senhor. Esta Jezabel aqui, não é a Jezabel lá, é uma figura simbólica. Esta Jezabel está dentro da igreja de Tiatira. De novo, a igreja de Tiatira tinha amor, fé, serviço, perseverança, progresso. Mas tinha Jezabel. Tolerava Jezabel. Tolerava esta que tinha um valor aqui, um sentido simbólico. Meus amados irmãos, a linguagem é muito forte. Esta Jezabel, rainha má dos tempos de Elias, levou o povo de Israel à idolatria. O texto fala de prostituição. Será que era isso que estava dentro da igreja? Não, não era. É porque a palavra porneia, ela também significa afastamento de Deus, infidelidade a Deus. O que é que estava acontecendo na igreja de Tiatira? Olha o verso 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, dessa tal Jezabel, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Uau, que palavra forte. Será que a igreja, tinha gente na igreja, inclusive essa mulher, Jezabel, que diziam, né, que nós estamos conhecendo as coisas profundas de Satanás? Não acredito.
Não acredito que uma igreja, um crente vai falar isso. Não, eu estou aqui, eu conheço profundamente, eu conheço as profundezas de Satanás. Sabe o que significa a palavra Satanás? Significa adversário. Quem era o adversário da igreja nesse momento? Império Romano. Sabe o que eles estavam fazendo na igreja de Tiatira? Eles estavam se misturando a fidelidade a Jesus com a fidelidade ao imperador romano, porque era isso que o Império Romano exigia. Fidelidade absoluta ao imperador, senão morte certa. Morte certa. Interessante. A igreja a última que nós vimos, né? Qual foi? Pérgamo. A igreja de Pérgamo que nós vimos, fala sobre aflição. Fala de um crente que foi morto lá, dentro da igreja. Mas de Tiatira não. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam se misturando. Talvez eles pensassem assim, gente, sabe um jeito da gente evitar aí esses problemas com o Império Romano? Sabe como é que a gente escapa da perseguição? A gente vai se misturando com eles. A gente finge que serve ao imperador, mas a gente está servindo a Cristo. Mistura, irmãos. Barro com ferro. Império Romano, pés de barro. Império de Cristo e reino de Cristo, bronze polido, forte, nada de mistura. Eles estavam se misturando. E este era o grande problema da igreja de Tiatira. Esta mistura significava flerte com o diabo. Se misturavam com o mundo para conhecer as coisas profundas do adversário. A última coisa que me chama a atenção aqui é uma pergunta que me fiz ao ler esse texto. Progredindo ou conservando? Onde Jesus quer a igreja dele? Olha o que diz o verso 19. Sei que as tuas últimas obras são melhores do que as primeiras. A igreja estava progredindo. Mas Jesus diz, no verso 25, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Conserva. Lembra que Tiatira tem um sentido de odor de aflição? Alguma coisa naquela mistura de barro com ferro não estava cheirando bem. O cheiro não era bom. Por isso eles precisavam arrepender-se, verso 21, conservar o que tinham. Mas o que é que eles tinham? Vamos lembrar de novo. Amor, fé, serviço, perseverança. Eles tinham progresso. É o que eles tinham. O que Jesus está dizendo é: conserva isso. A pauta do que nós devemos conservar, quem nos dá é Jesus. Vou repetir. A pauta do que nós temos que conservar na vida cristã, no testemunho cristão, quem dá é Jesus. É Ele que diz: olha, isto aqui, conserva. Mas não deixa de progredir, não deixa de avançar. E, sobretudo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta carta termina dizendo: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, dar-lhe-ei a estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Nas civilizações antigas, o planeta Vênus era conhecido como estrela vespertina, quando visível após o pôr do sol. Ou a estrela da manhã, estrela matutina, ou estrela da alva, quando visível antes do nascer do sol.
Vênus atinge o seu brilho máximo algumas horas antes da alvorada. Por isso, é conhecido como a estrela da manhã. Entre os gregos, preste bem atenção nesse detalhe, era chamado de fósforos. Fósforo, o que traz a luz. Porque trazia consigo a luz do amanhecer. Quando o texto diz ao vencedor que guardar até o fim, lembra? Conserva, amor, fé, perseverança, serviço, progresso. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, dar-lhe-ei a estrela da manhã. O prêmio para quem vencer e guardar as obras de Cristo, não as suas próprias obras, não o que você acha que é certo ou errado, é também ganhar a estrela da manhã. Notem que o prêmio não é se tornar estrela da manhã, é ganhar a estrela da manhã. Cristo é que é a estrela da manhã, não nós. É Ele que há de brilhar em nossos corações até que o dia amanheça. A dor, a aflição pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquela igreja que estava experimentando esta situação de mistura e que estava prometida que se continuasse a misturar-se com o mundo, que ela se tornaria odor de aflição. Esta igreja, a ela estava prometido, o vencedor, dar-lhe-ei a estrela da manhã. 1 Pedro 1,19 diz: temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva da manhã surja em vossos corações. Este é o prêmio. Jesus vivendo em nós a sua vida. Que Ele nos abençoe. Esse é um tempo da gente pedir a Deus. Lembra o que se diz de Jesus? Ele diz: eu sondo mentes e corações, para além das aparências. É o tempo da gente pedir e orar ao Senhor. Senhor, sonda-me, sonda-me. E nos sondando, usa-nos para a tua glória. Vamos.